Olá, eu sou Flávio Valadares, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Vitória. Se liga aí que eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida. O texto base desta reflexão está no capítulo 37 e no versículo 24 do livro de Gênesis. Leamos também no capítulo 39 e no versículo 20. Então, uma passagem que muitos já conhecem na Bíblia foi a passagem de José. Eu vou dar uma pequena explicação de quem foi José. Então, José era da geração da promessa. Então, assim, onde iria surgir muitos reis. Então, assim, o terreno já estava sendo todo preparado para a chegada do grande rei da linhagem própria, que era o nobre Jesus. Então, José era um dos 12 filhos de Jacó. Quanto mais tarde Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então José foi muito amado pelo seu pai. E seus irmãos eles foram acometidos de um sentimento muito terrível e devastador, que é o ciúme, a inveja, o mesmo sentimento que a serpente teve no jardim do Éden com Eva e Adão. Então os irmãos de José logo eles tramaram uma forma de matá-lo. Então nós vemos que através desse desdobramento dessa passagem, um exemplo glorioso de que Deus ele pode fazer. Então Deus ele pode mudar de forma indescritível a história da sua vida, como fez com José. Vejamos que a palavra mais pronunciada hoje é morte. Você pensar, a mídia de massa ela vende essa mensagem de morte como seu maior pico de audiência hoje, que é a amputação da família, né? É a destruição da família, do seio familiar com o coronavírus, a pandemia que está aí nesse momento. Mas na contramão de toda essa mensagem de medo e de tragédia, os filhos de Deus ele tem sempre uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de Deus para você e sua família, que é a palavra de esperança, de resiliência e de provisão. Confiança e esperança. Qual a sua situação hoje? Essa resposta é bem fácil de dizer, né? Nós podemos dizer que nós somos também como José naquela primeira emboscada que ele sofreu. Então nós somos presos em nossa cisterna do medo, da indecisão, da ansiedade, da falta de recursos, até mesmo da depressão, não podemos sair, mas como José, nós somos obedientes, né, e aguardamos nesse momento de isolamento social, né, a respeito do que podemos dizer. Nesse momento, nós podemos pegar o exemplo de que José ele não disse nada quando ele estava ali naquele momento de isolamento. Ele simplesmente trabalhou no seu íntimo um secreto com Deus. Então, ele sabia de que ele era filho da promessa, né? Então ele exerceu a plena confiança de que Deus ele moveria tudo para poder retirá-lo daquele isolamento. Então a esperança que José tinha era de que Deus ele poderia trabalhar e transformar aquele momento de isolamento em bênçãos para a vida dele. Então vejamos aqui que ele tinha todos os motivos do mundo para poder reclamar. Podia murmurar, fazer biquinho, fazer pirraça, reclamar até mesmo dos seus irmãos que intentaram contra a sua vida. Poderia estar reclamando do governo local e que o mundo conspira contra a ele, mas ele fez diferente. José, ele sabia que a esperança vinha de Deus e que Deus seu poder ele nunca falha e que o seu amor ele nunca havia negado para José. Resiliência e provisão. Pensando que tudo foi bem para José depois que ele saiu do primeiro momento daquele isolamento social que ele passou quando jogaram seus irmãos, prenderam na cisterna. Então José ele foi resgatado, porém foi vendido como escravo para o Egito.
lá em Gênesis 37, no versículo 28. Então foi o seu primeiro livramento de morte, fruto de sua confiança e esperança em Deus. E José, ele sempre visionário, ele não viu sua saída do isolamento como um escravo, como um coitado de mim, autocomiseração, mas ele enxergou uma grande oportunidade de ser um íntimo do rei. E assim o fez. José, ele se tornou tão íntimo do rei que ele experimentou de tudo que era melhor que havia no reino. Tudo bem por aí? Para José até parecia estar. Mas daí veio o segundo isolamento. Desta vez não foi só por dias, mas foi por 2 anos. Então a esposa do rei levantou acusação gravíssima contra José de atentado violento ao pudor, podemos dizer na nossa linguagem hoje. Então o rei, ele mandou chamar e colocou José na prisão. Olha, José teve mais uma oportunidade de reclamar de Deus, até mesmo do rei, dos governadores. Porém, José fez contrário ao que esperava e enxergou mais uma vez a oportunidade e não as circunstâncias. Ele utilizou da resiliência. Em uma pesquisa rápida que eu fiz no Wikipedia, a resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas e adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Wikipedia, créditos. Então, Deus lhe aperfeiçoou habilidades de entender os sonhos. Então José começou a interpretar os sonhos dos presos que estavam com ele. E daí surgiu uma oportunidade do segundo livramento do isolamento que ele estava naquele momento. Uma vez que os presos que eram livres comentavam um com os outros da assertividade da interpretação dos sonhos que José fazia. Então veja como as coisas corroboram para os filhos de Deus. O rei teve uma necessidade e logo ficou sabendo de José, então mandou-o chamar. Lá em Gênesis, no capítulo 41, no versículo de 14 a 16. Então José, o filho da promessa, tornou-se um homem segundo o coração do rei e prosperou em toda a sua história de vida. A mensagem de Deus para a sua vida hoje é confiar, esperar, não reclamar, e a promessa dele vai se cumprir em sua vida. Não somente hoje, experimente o extraordinário, indescritível amor de Deus na sua vida. Resiliente, prossiga para o alvo da promessa que é Jesus. Então, um filho leal, fiel, obediente, que não se esquece da aliança que afirmou com o Senhor. Salmo 105:8. Os filhos de Deus sempre estão de pé, porque eles honram e garantem a sua aliança. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Permaneça de pé, cheio do Espírito Santo, para continuar contagiando as pessoas ao seu redor, de forma que sejam impactadas pela vida de Deus e possam, assim como você, tornar filho que permaneça de pé em meio a qualquer situação, pois confiam e têm sua dependência plena no Senhor. Porque essa palavra de vida, a palavra de confiança, resiliência, para poder passar aí esse momento de provação que todos nós estamos passando nesse período de isolamento social. Palavra de vida para o seu coração. Beijo, fique com Deus.